Olá, boa noite. Boa noite. Papa recebe integrantes da Congregação para a Doutrina da Fé. Durante o encontro, Francisco diz que uma fé que não nos põe em crise é uma fé em crise. E pede que lutem contra os abusos por parte do clero. Pontífice assina decreto que torna Santo Irineu doutor da Igreja. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Vamos mostrar dados e também medidas para combatê-la. Mãe de Bolsonaro morre aos 94 anos no interior de São Paulo. Mesmo com alta de casos, Brasil registra queda na taxa de letalidade por Covid-19. Levantamento aponta que a maioria dos empresários usa o Pix para fazer vendas. A reconstrução de São Luís do Paraitinga. Igreja Matriz é o destaque da reportagem de hoje. O Papa Francisco recebeu hoje os membros da Congregação para a Doutrina da Fé, setor do Vaticano que protege as questões doutrinais da Igreja. O pontífice pediu que não só protegessem a fé, mas também a promovessem e destacou pontos importantes da missão do setor, entre eles a luta contra o abuso por parte do clero. No discurso, o Papa falou do seu desejo que seja reconhecida a dignidade de cada pessoa e assim possa renascer a aspiração pela fraternidade. Disse que neste tempo marcado por tantas tensões sociais tem crescido a tentação de considerar o outro um estranho ou inimigo e pediu que sejamos guiados pelo bimilenar ensinamento da Igreja. A dignidade de cada ser humano tem um caráter intrínseco e vale do momento de seu concebimento até a sua morte natural. Agradeceu o trabalho desenvolvido pela Congregação da Doutrina da Fé, que protege essa verdade mesmo diante de desafios. O pontífice também falou sobre o discernimento que os membros da congregação precisam continuamente ter, citando esclarecimentos que eles oferecem aos cristãos sobre diversas questões de fé. Ressaltou o trabalho desafiador no campo da luta contra os casos de abuso por parte de membros da Igreja. A Igreja, com a graça de Deus, está levando adiante com firme decisão o empenho de fazer justiça às vítimas dos abusos. Disse ainda do importante trabalho nos casos de nulidade de matrimônio e pediu que o discernimento seja também um guia para o sínodo sobre a sinodalidade, recordando que este não é um parlamento onde se define pela maioria dos votos, mas um momento para ouvir, para discutir caminhos e principalmente serem guiados pelo Espírito Santo. O Papa também se dedicou à palavra fé e disse que a congregação tem como dever não apenas defendê-la, mas promovê-la, ressaltando que sem a fé, a presença dos cristãos no mundo corresponderia a uma agência humanitária. E afirmou: a fé deve ser o coração da vida e da ação de cada batizado. Reforçou que não é uma fé aguada, diluída, que perde valor, mas genuína. Não podemos nos contentar com uma fé morna de hábitos e manuais, mas colaboremos com o Espírito Santo para que o fogo que Jesus veio trazer ao mundo possa continuar a arder e inflamar o coração de todos. Foi assinado hoje pelo Papa Francisco o decreto que torna Santo Irineu doutor da Igreja. Vamos saber mais com nossa correspondente Lízia Costa. Doutor da Unidade, este é o título concedido a Santo Irineu, que por um decreto assinado nesta manhã pelo Papa Francisco, entra para a lista dos doutores da Igreja, ou seja, homens e mulheres que com a vida e escritos defenderam a fé em Jesus. No texto que antecede a declaração de Santo Irineu como doutor, o Papa Francisco afirmou desejar que a doutrina de tão grande mestre possa encorajar cada vez mais o caminho de todos os discípulos do Senhor rumo à plena comunhão. E destacou que Irineu, vindo do Oriente, exerceu seu ministério episcopal no Ocidente e se tornou uma ponte espiritual e teológica entre os cristãos orientais e ocidentais. Seu nome, Irineu, exprime aquela paz que vem do Senhor e que reconcilia, reintegrando na unidade, destacou o pontífice. O estudo sobre a elevação de Irineu a doutor da Igreja foi realizado pela Congregação para a Causa dos Santos, que apresentou ontem o pontífice o parecer positivo. A Igreja passa a ter agora 37 doutores. De Roma, Lízia Costa, para o Canção Nova Notícias. E agora a gente vem aqui para o Brasil. Faleceu hoje no interior de São Paulo Dona Olinda Bolsonaro, mãe do presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos entrar em contato com o Rodrigo Salles em Brasília, que traz mais detalhes para a gente. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Yara. Boa noite a você que nos acompanha pelo Canção Nova Notícias. Bem, Reinaldo, Dona Olinda Bolsonaro tinha 94 anos e estava internada em um hospital de registro no interior de São Paulo desde segunda-feira. De acordo com o boletim, Dona Olinda teve 2 paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. O presidente Jair Bolsonaro, que estava cumprindo a agenda oficial no Suriname, voltou ao Brasil para participar das cerimônias de despedida de sua mãe. O início do velório aconteceu por volta das 10h15 no Salão Paroquial de Eldorado, interior de São Paulo. O sepultamento de Dona Olinda aconteceu no cemitério central do município, onde o pai do presidente, Percy Geraldo Bolsonaro, também foi enterrado. Nós vamos falar sobre a Covid. Mesmo com a alta acelerada dos casos da variante Ômicron, o Brasil registrou queda na taxa de letalidade pela Covid-19. A doença fez bem menos vítimas fatais durante os primeiros dias deste ano. Um estudo feito pelo Instituto Todos pela Saúde, em parceria com 2 laboratórios da rede particular, constatou que a variante Ômicron prevaleceu em 98,7% das amostras analisadas no Brasil. Os pesquisadores analisaram mais de 8.000 amostras coletadas entre 2 e 8 de janeiro deste ano. Desde o dia 1º de dezembro de 2021, os pesquisadores testaram um total de 58.000 amostras em 24 estados e do Distrito Federal. A Ômicron foi identificada em 191 municípios. As pesquisas indicam ser possível diferenciar por meio dos sintomas a Ômicron das outras variantes e é menos letal que a variante Delta, por exemplo. Os estudos mostram também que, apesar do aumento no número de casos de Covid-19, a doença matou 10 vezes menos durante os primeiros dias deste ano. Entre 1º e 18 de janeiro, o Brasil contabilizou cerca de 924.000 casos confirmados de infecção pelo coronavírus e quase 3.000 mortes em decorrência da doença. Neste período, a taxa de letalidade registrada foi de 0,26%. Vamos voltar a Brasília com Rodrigo Salles, que tem matéria especial sobre o Pix. Rodrigo? Estamos de volta. A plataforma de meios de pagamento Pix já é a principal ferramenta utilizada por micro e pequenos empresários. Um levantamento do Sebrae mostrou que mais de 90% utiliza o Pix para a realização de vendas. O Pix caiu no gosto popular. Um levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae, apontou que mais de 80% dos pequenos negócios utilizaram o Pix como forma de pagamento em 2021. Os números mostram um aumento de 7% em relação a 2020, quando o Pix teve adesão de 77%. As academias de ginásticas e os serviços de alimentação foram os que mais adotaram o meio de pagamento. A aceitação foi menor entre as empresas de energia elétrica e serviços empresariais, com índice de 70%. Lúcia é vendedora ambulante e encontrou no Pix uma maneira de impulsionar as vendas de forma segura. Ajudou porque o Pix ele já cai direto na conta, né? Então ele ajudou muito. Para o diretor do Sebrae do Distrito Federal, o comerciante que faz a adesão ao novo sistema de pagamentos larga na frente. O consumidor ele incorpora a agilidade e a comodidade na hora de tomar a sua decisão de consumo. Isso quer dizer que quem tem as facilidades de um Pix como forma de pagamento acaba tendo acesso mais fácil e mais rápido ao nosso consumidor. Lançado em novembro de 2020, o Pix conta com mais de 100 milhões de usuários cadastrados e uma movimentação financeira mensal de 550 bilhões de reais. Para tornar a ferramenta ainda mais popular, o Banco Central pretende lançar novas funcionalidades, como a utilização offline, o débito automático e o Pix aproximação, assim como acontece com os pagamentos nos cartões de crédito e débito tradicionais.
Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, afirma que novas funcionalidades serão incluídas no Pix de acordo com a necessidade. À medida que você vai desenvolvendo as funcionalidades, você vai enxergando que outras funcionalidades podem existir, podem ser melhores, podem ajudar mais ainda as pessoas, podem gerar novos negócios. Então, a gente tem hoje mais ou menos 30% do que a gente imaginava anteriormente feito, mas a gente começa a ver que o Pix tem um potencial muito maior. Com cada vez mais serviços nos meios digitais, os idosos acabam sofrendo com as dificuldades de acesso. Vanderlei é artesão e vende os produtos numa banca em Brasília. Como forma de pagamento, aceita principalmente dinheiro em espécie. O aparelho celular dele tem pouca tecnologia. Eu não utilizo o Pix porque o meu celular, do tipo antigo ainda, e eu não modernizei essa parte. Fico com medo. Às vezes a gente está descuidado e o pessoal é muito esperto, né? Já a dona Francisca, de 70 anos, recorre à neta quando precisa usar a plataforma de pagamentos. Não, quem mexe para mim mais é minha neta. Eu não gosto muito, não sei, me meto muito não. Se eu for aprender, eu aprendo, mas eu não quero aprender não. A preocupação com a segurança é grande. Nesta sexta-feira, o Banco Central informou o vazamento das chaves Pix de mais de 160 mil usuários. De acordo com o BC, houve uma falha pontual nos sistemas. O professor de finanças da Universidade de Brasília, César Bergo, lembra que o usuário precisa estar atento para não cair em golpes. Cuidado tem que ter mais com guardar a senha, guardar a chave, guardar o celular, essas coisas, que pode ser alvo das pessoas mal intencionadas, né, através dos seus golpes. Uma última informação, nota divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral desmentiu a notícia que tem circulado sobre a exigência do passaporte de vacinação para as eleições de 2022. De acordo com a Corte Eleitoral, não há qualquer definição e nem ocorreu até o momento discussão da Justiça Eleitoral sobre o assunto. Por hoje é isso. Segunda-feira a gente se encontra. Um ótimo final de semana e até segunda. Obrigado, Rodrigo. Até segunda. Bom fim de semana para você também. Yara, você já tomou ou comeu algum produto de leite de cabra? Não? Já sim, Reinaldo. Próprio leite. Que maravilha, né? E você? Já tomou algum produto à base de leite de cabra? Pois é, há 15 anos um casal decidiu investir em derivados desse leite especial que possui uma rica variedade de proteínas. E nossa equipe foi conhecer de perto essa empreitada. Na placa de boas-vindas, a frase chama atenção. Aqui você está a 998 metros de altitude. Preocupação, zero. Seu James e Dona Ana já possuíam uma propriedade rural há 20 anos, mas o desejo de mudar a rotina que tinham na cidade tiveram a ideia de criar um espaço diferente. Capril é o nome que se dá ao estábulo, né? Aqui é o lugar do café. E foi até a minha esposa que teve a ideia. Um dia ela falou, vamos fazer um café aqui específico com leite de cabra, porque eu já criava algumas cabras. Em função do turismo também, ela resolveu fazer tudo focado com a cabra. E começamos. Eu fui estudar para fazer como fazia os produtos, os queijos, né? Entender mais sobre o leite de cabra. E aí foi acontecendo, foi fluindo. É isso mesmo, queijo e produtos de leite de cabra. Bom, diferente dos outros animais, as cabras são mais dóceis e, devido ao seu pequeno porte, se tornam fáceis para a criação. Na propriedade de seu James, as cabras possuem uma alimentação regrada e locais para descanso. Come o que uma vaca come, vamos dizer, em proporções bem pequenas, né, bem menores, mas a gente trabalha aqui com cana, com capim na piê, com silagem de milho, e é tudo fornecido no coxo, e ela, na parte do bem-estar dela, tem um horário do dia que ela fica na pastagem aqui, que é uma pastagem arborizada, para elas descansarem um pouco. O leite de cabra é um alimento com alto valor nutricional, maior até que o leite de vaca. Essa diferenciação não para por aí. Quando colocamos em uma tabela para comparar os contribuintes dos dois leites, podemos ver uma boa diferença nas vitaminas C e B12, por exemplo.
Aqui o nosso café é só leite de cabra. Nós não servimos nada com leite de vaca aqui. Cappuccino, café com leite, chocolate, tudo aqui é só leite de cabra. O leite de cabra é mais rico, mais propriedades, né? Ele tem lactose, porém a digestão é melhor. Então, para quem tem uma intolerância, é indicado o leite de cabra. Para crianças, para idosos, para quem faz tratamento com quimioterapia. Então, ele é um leite mais forte, mais indicado nesses casos. Olha, que é bom tomar um cafezinho e comer um queijo, isso ninguém pode negar. Mas imagine degustar um queijo especial e ainda apreciar toda essa paisagem. Alain e Bruna são da capital paulista. Vieram para o interior com o intuito de descansar. Durante uma pesquisa sobre a região do Vale do Paraíba, acharam curiosa a produção de produtos feitos com leite de cabra na cidade de Cunha. Muito diferente, né? Porque é tudo feito com leite de cabra. O pão de queijo, o café com leite, tudo com leite de cabra. Tudo. Muito diferente, muito gostoso. É sossego com qualidade de vida, né? O gosto foi tanto que o casal não resistiu e levou alguns produtos. Estou levando queijo de cabra fresco, doce de leite de cabra e pastelzinho de carne de cordeiro. Isso aí. Juntar forças para depois retomar. Recuperar, que nem tá a placa ali na frente. 1000 metros de altitude, zero preocupação. Em Portugal, a Associação dos Médicos Católicos emitiu nota aos partidos políticos do país para que sejam claros quanto ao posicionamento de cada um sobre a eutanásia. A Associação dos Médicos Católicos Portugueses escreveu aos partidos políticos pedindo que antes das próximas eleições divulguem publicamente a posição do partido sobre a eutanásia. O texto recorda que nas 2 legislaturas anteriores, os deputados discutiram assuntos para os quais não tinham sido mandatados pelos cidadãos, como a eutanásia, a ideologia de gênero e inseminação pós-mortem. No documento, existe a reivindicação da realização de um referendo, caso isso venha a ser legalmente solicitado pelos cidadãos, além de um esclarecimento da posição política sobre a objeção de consciência e se irão ter algum tipo de iniciativa de lei sobre esta matéria. Os médicos católicos ressaltam que o exercício do voto é um direito e um ato de cidadania e que a legitimidade e representatividade dos deputados eleitos decorrem da transparência das suas propostas e da clareza da sua visão de sociedade. Cabe aos partidos políticos informar aos cidadãos acerca de suas posições, sob pena de serem corresponsáveis de um elevado índice de abstenção. A associação enfatizou que a eutanásia é um assunto grave demais para que partidos políticos não tenham uma posição definida e que os portugueses não desejam passar um cheque em branco aos deputados, sem saber a sua opinião sobre assuntos de vida e de morte. Olha, agora nós vamos até São Paulo conversar com a Adelita Stoebel para falar de um assunto grave que é a intolerância religiosa. Boa noite, Adelita. Boa noite para vocês aí nos estúdios, boa noite a todos. Nesta sexta-feira, o mundo lembra o Dia da Intolerância Religiosa. E aqui no Brasil, o Dia Nacional de Combate. A nossa equipe preparou uma reportagem especial falando dos dados de intolerância religiosa no mundo e também as medidas para combatê-la. Ser agredido, perseguido, ter que mudar de país. Tudo isso somente por conta de sua escolha religiosa. Essa é a realidade de pelo menos 5,2 bilhões de pessoas no mundo que vivem em países com graves violações à liberdade religiosa, segundo o recente relatório da Ajuda à Igreja que Sofre. Na China, a gente tem 600 milhões de câmeras com inteligência artificial monitorando igrejas e mesquitas. E eles têm lá ainda o sistema de pontuação social, né? Onde você perde pontos se pratica atividade religiosa. Né? São situações muito ruins. Né? Então, infelizmente, o quadro é esse, o quadro piora. Normalmente, em países com menor casos de perseguição religiosa, a intolerância é somente ligada à agressão verbal, mas ela pode ir muito além disso. Segundo o relatório, 30 países, desde meados de 2018, registram assassinatos por causa da fé, além de outras situações graves. Falando de meninas de 15 anos que são raptadas e o juiz decide que ela evoluiu, porque ela se converteu ao Islã e se casou com seu raptor.
Eu estou falando de pessoas que são capturadas e escravizadas. O Brasil segue como um país de observação pela CN para perseguições. Por aqui, o que acontece mesmo por enquanto são intolerâncias religiosas e também discriminações, que vêm principalmente das mídias sociais. A gente vê agressões físicas, agressões verbais, a gente vê agressões também pelas mídias sociais e a gente tem percebido também intolerância, vamos chamar assim, à comunidade afrodescendente, à comunidade católica, à comunidade indígena. E para melhorar a situação, os religiosos são unânimes em dizer: rezem por nós. E é essa oração, união e respeito que defende o Papa Francisco. Recemos para que as pessoas que sofrem discriminação, que sofrem persecução religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas. E assim eu me despeço aqui de São Paulo. Um ótimo final de semana para todos e até segunda-feira no Canção Nova Notícias, edição da manhã, logo após o Sorrindo para a Vida. Obrigado, Adelita. Boa noite para vocês aí em São Paulo. Olha, a gente vai falar agora da nossa campanha do projeto Dai-me Almas, porque o Sistema Canção Nova de Comunicação é um instrumento de inspiração católica que investe 24 horas de sua programação no desafio de evangelizar o Brasil e o mundo. Para tanto, precisamos atingir a nossa arrecadação mensal. Só é possível com a contribuição de sócios e benfeitores. A Canção Nova conta com você. Vejam só, nós estamos com 58% de nossa meta, que é de 100%, na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês. Acesse lá clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de fazer a sua doação. Desde já, obrigado por sua generosa contribuição. Você que está esperando para curtir um final de semana de sol, bom, chegou. O tempo mantém-se ensolarado com pancadas de chuva neste sábado. Vamos conferir a previsão do tempo. A começar pelo Nordeste, a previsão é de sol no Rio Grande do Norte, Paraíba e sudoeste da Bahia. Nas demais áreas, sol e chuva passageira. Em Teresina, máxima de 32 graus. Do Nordeste para o Norte, a chuva aparece por toda a região, permanecendo mais intensa sobre o Acre, Rondônia e Tocantins. Máxima de 30 graus e mínima de 24 em Palmas. Vindo para o interior do país, no Centro-Oeste o sol virá acompanhado de chuva no Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. Tempo firme nas demais áreas. Máxima de 35 graus em Campo Grande. Agora a nossa região continuará com temperaturas elevadas e sem condições para chuva, principalmente no norte do Rio de Janeiro, nordeste de Minas Gerais, Espírito Santo e sul de São Paulo. Máxima de 32 graus e mínima de 21 em Vitória. Vamos conferir também as temperaturas aqui no Vale do Paraíba. Você que quer aproveitar o encontro deste final de semana, Maria Passa Frente em Cachoeira Paulista, pode vir sem medo. Tempo aberto com possibilidade de chuva passageira apenas à tarde. Máxima de 33 graus e mínima de 20 para amanhã e domingo calor de 34 graus. Vamos fechar a previsão do tempo com informações do sul. Clima quente e abafado, sem chance de chuva, ainda sobre o litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também o interior e leste do Paraná. As máximas podem chegar aos 32 graus em Curitiba, 34 em Florianópolis e 40 graus em Porto Alegre. Em Minas Gerais, moradores de dezenas de cidades sofreram recentemente com chuvas e inundações. Agora parece que é um projeto de reconstrução das áreas afetadas, não é mesmo, Reinaldo? Isso mesmo, Yara. Obrigado, hein? Olha, em Minas Gerais, prefeituras e moradores agora estão em processo de reconstrução por causa das enchentes que destruíram dezenas de municípios. Muitas famílias estão fora de casa. A maioria delas perdeu tudo o que tinha. As fortes chuvas que atingiram a área central de Minas Gerais destruíram municípios como Raposos, que ficam na região metropolitana de Belo Horizonte. A água chegou no teto da casa de Gilberto. A situação que vocês estão vendo aqui, ó, é toda essa aí, ó. Ainda tem uma parte de cima também. Para todo lado é possível notar os estragos na pequena cidade.
ainda há muita lama e muito trabalho para reconstruir o município. A gente contabiliza aí de falar de umas 3.000 moradias que foram atingidas. Nós estamos fazendo agora um trabalho que é o rompimento das ruas, até para que essas pessoas cheguem em casa também, para ver até o prejuízo e tirar o barro para fora. Perto de 400 cidades mineiras decretaram situação de emergência. Para se reerguerem, é preciso contar com recursos próprios e solidariedade das pessoas. É que muitos recursos anunciados ainda não chegaram aos municípios. O Rio Salinas invadiu vários bairros da cidade com o mesmo nome. Foi em dezembro e mais de 1.000 pessoas ficaram desalojadas. A gente tem recebido muitas doações de particulares, de empresas, entidades, mas o próprio governo para falar, estou mandando aí para ser o município X, isso não aconteceu ainda não. É que o anúncio da liberação de verbas para os municípios não significa dinheiro em conta de forma imediata. Principalmente para conseguir acessar recursos do governo federal, as cidades precisam apresentar uma série de documentos e projetos, o que leva tempo. Em 2020, Raposos demorou 4 meses para conseguir liberação de recursos do governo federal. Para agilizar esse processo, o governo de Minas afirma que tem oferecido suporte técnico aos municípios que precisam. As nossas equipes, tanto da Secretaria de Planejamento, quanto da Defesa Civil, quanto da Secretaria de Infraestrutura, estão nos municípios para poder ajudar os municípios a porem de pé esses dossiês. O governador Romeu Zema anunciou o programa Recupera Minas para destinar 600 milhões de reais de ajuda aos municípios. Parte do dinheiro já pode ser destinado diretamente aos desabrigados a partir de fevereiro. A dúvida é só se o município onde a pessoa está vai preferir dar o benefício em dinheiro ou se vai dar o benefício em utilidades, mas é por pessoa. Então, uma família de 4 pessoas, são R$5.000 de benefício que essa família vai receber para poder reestruturar sua moradia. Dinheiro que, se vier, é visto pelos municípios como um passo para a recuperação. Se esse dinheiro cai no mercado, naturalmente ele vai girar no comércio e vai fazer com que a economia comece a oxigenar, né? Então, nossa grande expectativa é essa. Só que os 600 milhões investidos não serão suficientes. O governo de Minas já solicitou 900 milhões de reais ao governo federal para ajudar nessa reconstrução, mas segue sem previsão. Os 48 milhões anunciados recentemente pela União são para os municípios do norte de Minas, afetado pelas chuvas de dezembro, não por essa de janeiro. Por isso, a solidariedade continuará sendo essencial. De gente como Margarete, que há 10 dias ajuda nas marmitas que são distribuídas para famílias e voluntários em Raposos. É o amor que a gente tem para o ser humano e essa solidariedade, isso aí é o ponto-chave. Solidariedade que enche o salão paroquial e vai continuar sendo necessária para que as famílias possam retomar a vida. A nossa principal demanda neste momento é a demanda por voluntários, voluntários que poderão nos ajudar na limpeza tanto das casas quanto das ruas aqui da cidade. Quanto mais tempo vai passando, mais essa lama vai ficando mais sólida e assim a gente encontra dificuldade em retirá-las. É cada um fazendo um pouco para que os mais de 55 mil mineiros afetados diretamente pela chuva possam seguir com esperança todo o restante de 2022. Queria Deus que isto se torne realidade o quanto antes, né? Um bom exemplo vem do interior paulista, onde uma cidade conseguiu se recuperar do drama vivido em 2010. Verdade, Reinaldo. Em São Paulo, uma cidade conseguiu se recuperar e bem do drama causado pelas enchentes. Os moradores de São Luís do Paraitinga viveram essa situação há 12 anos. Uma das edificações que não resistiu ao forte volume das chuvas foi a Igreja Matriz. Foram necessários 4 anos para a reconstrução do templo. Entre angústias e esperança, os moradores superaram com fé a travessia para transpor as águas.
Foi a pior experiência da minha vida. Espero que acho que nunca mais possa passar uma coisa triste dessa. 2 séculos de uma história que foi ao chão. Símbolo da identidade luizense, a Igreja Matriz de São Luís de Tolosa representa até hoje a gravidade da enchente que devastou o município. Com uma chuva atípica, o rio Paraitinga chegou a ficar 12 metros acima do nível normal. Daniel acompanhou de perto toda a tragédia. O lugar que conversamos, por exemplo, há 12 anos, estava debaixo d'água. Na virada do ano, no dia 31, nós estávamos aqui na praça. E no dia 1º de janeiro, no final da tarde, a água chegava na escadaria da igreja. E na manhã do dia 2 de janeiro de 2010, ela estava 2 metros dentro da Igreja Matriz. A antiga construção de taipa não se sustentou devido ao excesso de umidade. A solidez das torres também contribuiu para a queda de todo o conjunto. Nada e ninguém podia evitar o pior. O momento em que a primeira torre da Matriz caiu, naquele momento a gente se sentiu muito fragilizado. Assistir a Matriz desabando trouxe a gente aquela sensação de como se a fortaleza tivesse sido rompida e que a partir daquele momento não sobraria mais nada. Aos 84 anos, Dona Marta lembra com lucidez daquele início de ano, principalmente do sacerdócio de Monsenhor Tarcísio. Mesmo debilitado, da janela de casa, foi sinal da graça de Deus para o povo angustiado. Quando o povo viu o padre, chorou demais. E ele chorou junto. Aí ele deu a bênção. E eu falei, padre, agora olha lá para baixo. Dá uma bênção para esse rio parar de encher. E essa bênção foi de paz. O povo ficou tranquilo, mas que uma paz desceu, tristes, mas ficaram tranquilos. E o rio deu de parar de encher. Em seu interior é possível ver aquilo que restou do antigo templo. Mas, no coração do luizense, a Igreja Matriz sempre se manteve firme. O que antes era dor de queda, de tristeza, agora se tornou alegria de reconstrução e, por que não, de ressurreição. Padre Celso Longo era seminarista quando tudo aconteceu. Por conta da situação, não pôde ser ordenado sacerdote na Igreja Matriz, lugar onde foi enviado para o seminário e recebeu os sacramentos da iniciação cristã. Outro prédio, outras paredes, mas o mesmo lugar, a mesma sacralidade. A Igreja Matriz, ela nunca foi derrubada dos nossos corações. Há coisas que o rio não pode derrubar jamais. Há coisas que não caem. Há coisas que são inabaláveis. A fé, a força, a garra, a perseverança de um povo orgulhoso de sua história, de suas raízes, fortalecido em Deus, na sua fé. Há coisas que enchente nenhuma é capaz de destruir ou de arrasar. Padre Celso disse tudo e a igreja ficou belíssima. As reportagens que você acompanhou neste telejornal já estão disponíveis na internet. Acesse lá, noticias.cançãonova.com. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista a seguir ao programa Na Escola de Nazaré. Boa noite e um ótimo final de semana a todos. Boa noite e aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé.